Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Mais um QG do Futebol hoje de volta para o nosso bom e querido Fosfosol. Vamos lá, primeira pergunta. Que jogador com passagem importante pelo São Paulo Futebol Clube nos anos 80 jogou no Cosmos? Marinho Chagas. Não é a minha resposta. Ele jogava no Brasil, foi pro Cosmos, teve uma passagem rápida e aí que ele foi pro São Paulo. Jogador de seleção. Cara, Jogador de seleção. o Getúlio não tava lá. Cara, foi o Oscar, cara. Foi o Oscar. Então eu vou começar com um tema que você gosta bastante, que é o Corinthians da democracia corintiana, 1982, 1983. Eu gostaria que você me dissesse o que você é capaz de lembrar sobre a trajetória do Corinthians desde o início da Taça de Prata até a eliminação do Corinthians, e eu gostaria de saber em que fase da Taça de Ouro que isso aconteceu, e me diga a trajetória, quantos clubes, quantos jogos você consegue lembrar. Eu lembro dos gols do Casagrande, que provavelmente foi em 82, na Taça de Prata contra o Guará. 4 gols do Casagrande, 5x1 do Corinthians contra o Guará. O Casagrande faz, na estreia dele, de volta na Caldense, faz 4 gols. A fase do Corinthians, que é eliminado na Taça de Ouro de 82, é a semifinal, contra o Grêmio. O Grêmio ganha do Corinthians no Olímpico de 3x1. O Corinthians sai na frente e toma virada por 3x1. Esse foi o jogo da volta. O Corinthians perdeu o jogo da ida também. Talvez 2x1. 2x1. E tem o frango do César, não tem? Um frango do César, goleiro. Tem um belo frango do César. Eu vou te dar uma colher de chá. Quando o Corinthians sai da Taça de Prata para a Taça de Ouro, ele cai num grupo absurdamente assim, feito pelos deuses. Eu acho que era Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, e eu não lembro, o quarto eu não lembro. Falta um time de uma cidade de outro polo, né? Inter, Porto Alegre. E passam Corinthians e Flamengo, né? Eu diria que vale alguns pontos dessa sua resposta. Legal. Lembrou do Grêmio, lembrou do Guará. Segunda pergunta. Nas eliminatórias para a Copa 2002, no jogo contra a Argentina em Buenos Aires, o Brasil perde para os hermanos por 2x1. Quem fez um gol contra pelo Brasil? O da virada dos argentinos. Eu me lembro desse gol contra, cara. Não foi o zagueiro Cris, que era do Corinthians e depois do Cruzeiro? Foi. Foi o Cris? É isso, Cris o zagueiro, é um gol meio bizarro no final, assim, o Brasil tá na frente. Bate no joelho dele. Tenta afastar assim. Agora nós vamos falar da Copa de 82. Em quais cidades e estádios o Brasil jogou na Copa de 82? Eu acho que a estreia em Sevilha. Contra a União Soviética. O estádio da nossa derrota para a Itália, obviamente, é o Sarriá, que é Barcelona. Uhum. Eu não lembro o nome do estádio que o Brasil jogou com a estreia na União Soviética. Eu não lembro o nome. E eu acho que o jogo com a Escócia é em outro estádio, né? Já é em outro estádio. Não é? E eu não lembro também. Então, sei lá, Sevilha, Barcelona, eu fico com esses dois aí. Não, é muito chute. Sevilha assim. E Barcelona? Sevilha e Barcelona. A resposta está exata. Você acertou. Só Sevilha e Barcelona. No dia 12 de outubro de 1996, durante sua passagem pelo Barcelona, Ronaldo Fenômeno fez um golaço em que arranca do meio de campo, dribla vários adversários e finaliza inapelavelmente. Qual era o adversário do Barcelona nesse dia? Lembra do gol? Sabe do que gol que eu tô falando? Você saberia me dizer qual é o adversário? Sim. O adversário é um clube que hoje, se eu não me engano,
luta para permanecer na terceira divisão da Espanha. E é uma cidade que eu conheço, que eu já estive. Em 2006 eu estive nessa cidade. A cidade é Santiago de Compostela. O clube é o Compostela, não sei o que, mas que está na terceira divisão. Certa resposta, Compostela, baita no gol. O que eu quero saber do Campeonato Paulista de 87, eu quero saber primeiro, se você se lembra do time base daquele Corinthians que promoveu uma das mais espetaculares viradas no campeonato, rumo ao rebaixamento para decisão, mas não foi campeão, chupa. Eu quero saber como é que foi a semifinal daquele campeonato. Vamos lá, Valdir Pérez, lateral direito Edson, Mauro, quarto zagueiro, daqui a pouco eu lembro. Dida, lateral esquerdo, Wilson Mano, Biro, Everton, ponta esquerda, João Paulo, Edmar. Faltou acho que o segundo volante. Faltou 7 e faltou o quarto zagueiro. Jatobá e Mauro, dupla de zaga, hein? Que beleza. E tá faltando o atacante, né? João Paulo, Edmar. Caralho. Cara, o Jorginho, Futinati. É isso que eu ia falar. Eu lamento com todas as minhas forças. Semifinal. Eu lembro porque eu fui nos dois jogos. Primeiro jogo 5x1 pro Corinthians contra o Santos, 4 gols do Edmar. Aí 5x1 pro Corinthians contra o Santos e 0x0 o segundo jogo. Acertou com louvor. E acertei a escalação também, né? Não, base. Acertou. Não, ponto pro Danão. Quem foi o jogador uruguaio que perdeu o pênalti decisivo na semifinal da Copa América de 2007, na semifinal com o Brasil, na Copa América de 2007, após o empate em 2x2 no tempo normal? Deve ter sido pode ter sido o Lugano, que ele já estava no São Paulo, já era famosinho. Pode ter sido Cavani, Diego Forlán e Luizito Soares, que todos eles jogaram a Copa de 2010. Para você estar fazendo essa pergunta, talvez seja um cara muito... Deve ter sido o Lugano, então. Não lembro, não. Deve ter sido Diego Lugano. Foi o Diego Lugano. O Lugano, né? Muito mal. Bateu muito mal. E daí o Brasil é campeão. 87 ele é campeão contra ele deu um 3x0 na Argentina, né? Ele é um cara identificado, que é o Ronaldo Soares Giovanelli, né? Eu quero saber duas coisas. Eu quero que você conte o dia que ele estreou e o dia que ele virou titular. Se isso aconteceu na mesma data, você fala uma coisa só. O dia que ele estreou, na primeira, foi São Paulo Futebol Clube 1, Corinthians 2, e ele pega pênalti do Dario Pereira. Agora, quando ele virou titular, se não me engano, foi quando o Carlos se machuca no quadrangular. É frio. No quadrangular final entre os 4 grandes, né? Talvez seja no segundo jogo no quadrangular contra o Palmeiras, 0x0. Contra o Palmeiras, 0x0 no Morumbi. Vou considerar como certo que realmente é verdade. Só que este foi o penúltimo jogo, então esse foi o 5º jogo do Corinthians. Você falou que foi o segundo. Beleza, certa resposta. Nome e apelido da moça que atirou um rojão da arquibancada do Maracanã nas eliminatórias entre Brasil e Chile em 89, que fez com que o goleiro chileno Roja simulasse um corte com uma lâmina de barbear escondida em sua luva. Bom, 3 de setembro de 89, né? Um jogo legal. Cara, ela era fogueteira, né? Ela saiu na Playboy, inclusive, né? Rosineri, eu acho que não era nem Rosimeri. Essa história é bizarra. Mas é isso aí. 1990. Timão EO, um dos times mais ridículos da história, sendo campeão brasileiro num regulamento esdrúxulo. Se você lembra do último jogo do Corinthians, contra quem foi e quanto foi, e por que o Corinthians se classificou? O que fez o Corinthians se classificar? Não sei se você lembra. Porque o Corinthians jogou contra o Inter de Porto Alegre, apanhou de 3x0, e a Portuguesa jogou contra o Goiás no Canindé e ganhou por 2x0. E aí o Goiás disputava contra o Corinthians essa 8ª vaga.
Como os dois perderam, o Corinthians estava, acho que, na frente, não lembro quantos pontos, mas estava na frente, o Corinthians se classificou em 8º lugar para pegar o Galo, em primeiro lugar, muito favorito. Certíssima resposta. Nome de um importante jogador da seleção chilena, que na despedida da equipe antes da viagem para a Copa da Alemanha em 74, não cumprimentou o presidente ditador chileno Augusto Pinochet. Eu respondo, é o Carlos Caselli. Eu lembro de ter ouvido essa história da Copa de 74, porque inclusive o Chile caiu no grupo das Alemanhas, né? Ah, das duas, oriental e ocidental. Lembro bem do figurinha de 82 da Ping Pong. Bigodinho, né? Lembra do bigodinho, né? Bigodinho. Cara de chileno, cabrão. Eu quero saber detalhes sobre o jogo da cusparada do Neto no José Aparecido de Oliveira. Eu vou tentar responder. Eu acho que é Corinthians e Palmeiras. Eu acho que foi 2-1 pro Corinthians com um gol de falta do Neto, pelo menos. Eu não lembro por que caso que ele cuspiu no Aparecido. Eu diria que é no Morumbi o jogo, né? Eu acho que é 90 Campeonato Paulista. Quero informá-lo que esse jogo aconteceu no dia 13 de outubro de 1991, no Morumbi, e terminou com o placar Palmeiras 2, Corinthians 1. O Neto, ele foi expulso, ele tomou um cartão vermelho e ele cospe no começo do jogo. É isso aí, galera. Tchau, abraço, André, até mais. Ele bate de chapa assim na saída, né? Eita! Você corta isso aqui, hein, cara?